Numa outra pastoral, eu refleti um pouco sobre o filho pródigo, aquele que foi embora e resolveu viver a sua própria vida até aquele momento crítico e crucial em que ele retorna à casa do seu pai. E o seu retorno foi um retorno extremamente abençoado e feliz, porque o pai não o trata como ele havia imaginado, como ele havia pensado. Ele gostaria de ser tratado como um escravo, mas naturalmente o pai tinha uma outra opção para ele, bem melhor, tratá-lo como o filho que era. Mas você sabe, a história diz que ele tinha um irmão, o irmão que ficou na casa, o irmão que estava trabalhando e retorna do seu trabalho e já ao longe, eu imagino, eu gosto de imaginar essas coisas, ele já ouviu o barulho da festa, da cantoria, das músicas, das pessoas falando alto. Certamente que ele se admira, porque o pai dele não é um homem dado às festas e o pai dele tem andado triste por causa da ausência do filho. E ele vai se aproximando, e quando ele se aproxima, ele deve indagar, né, o que é que está acontecendo aí? E ele fica sabendo então que a festa tem uma razão de ser, a festa tem um motivo. É a volta do seu irmão. Mas ele não entra, ele fica ali fora, até que o pai vai ao seu encontro e tem com ele um diálogo bastante interessante. O pai fala para ele, o seu filho, o seu irmão voltou, né? O meu filho, o seu irmão voltou. Você entre, vamos celebrar. E o pai fala inclusive uma frase muito forte. Ele estava morto, mas ele voltou à vida. Ele estava longe da gente, agora ele está próximo. Vamos celebrar. Mas aquele irmão resiste. Aquele irmão tem uma resistência enorme a esse convite. E ele trava com o pai um diálogo interessante. Ele diz, esse teu filho. Ele nem diz este meu irmão. Ele nem o considera mais irmão. No coração dele, o irmão não existe mais. Este teu filho que viveu de forma desonesta, dissoluta, que acabou com os bens, que fez isso, fez aquilo. Ele vai nominando para o pai, querendo acabar com a alegria do pai, naturalmente. E você ainda o recebe desse jeito, dessa forma, com essa festa toda. O que é que todo mundo vai pensar de nós? O que é que os vizinhos vão falar? Então veja, na ideia dele, na mente dele, ele tem razão de estar dessa forma, injuriado, perplexo com o que está acontecendo. E aí é interessante que ele se volta para o pai e faz uma afirmação que é quase semelhante àquela do seu irmão, no outro contexto, que nós vimos. Quando ele passava fome, o texto disse, ninguém lhe dava nada. Esse irmão, que não sabe daquele detalhe lá, naturalmente, volta-se para o pai agora e diz o seguinte, eu trabalhei demais, eu fiz de tudo, eu fiquei aqui, eu fui honesto, eu fui justo, eu tratei todo mundo muito bem, eu cuidei muito bem dessa fazenda e você nunca me deu nada. Você nunca me deu nada. Então veja a amargura dele. Você nunca me deu nada, nem um cabrito, nem um cordeirinho, nada para que eu celebrasse um domingo à tarde com os meus amigos. Veja você, que ele se relacionava com o pai dele de uma forma legalista, de uma forma que era que o filho havia pedido, o filho que foi embora. O filho, quando voltou, disse, eu vou pedir que o meu pai me trate como um empregado, como um escravo. Esse filho que ficou tinha com o pai esse tipo de relacionamento, de escravo, de empregado do pai. Por isso que ele estava injuriado. Ele não se via como filho e ele não via o pai como pai. Ele não tinha esse relacionamento de amor, de solidariedade, de comunhão, de compartilhamento com o seu pai. Por isso ele fala para o pai, você nunca me deu nada. Você nunca me deu nada. E é interessante a resposta do pai. Ele diz assim, filho,
tudo que é meu é teu. Olha, que revelação extraordinária. Filho, tudo que você colocou as mãos, tudo que você cuidou, tudo que você pastoreou, tudo que você comprou, era tudo seu. Por que você não pegou um cabrito e chamou seus amigos para fazer uma festa? Por que você não foi passear? Por que você não tirou umas férias? Você não precisava pedir nada porque era tudo seu. Então veja que a situação dele era tão pior quanto a do outro irmão quando estava longe. Ele estava perto, mas estava longe. Estava perto, mas não tinha nada. Estava perto, mas não tinha alegria. Estava perto, mas não tinha prazer. Muitos de nós nos relacionamos com Deus da mesma forma. Fazemos tudo certinho. Vamos na igreja, chegamos no horário, cantamos quando pedem para cantar, levantamos quando pedem para levantar, damos oferta missionária, damos o dízimo, vamos na célula, apoiamos o ministério de oração, fazemos visitas. Quer dizer, nem todo mundo faz isso, mas muitos fazem. E em fazendo todas essas coisas, nós julgamos que estamos tendo um relacionamento de amizade e de intimidade com Deus. E aí, quando a gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias na vida dos outros, a gente se surpreende. Fala, mas e eu? E eu que estou sempre aqui? E eu que faço isso? E eu que faço aquilo? E agora vem essa turma chegando e já vai sendo abençoada dessa forma? Então, muitos não entendem que Deus não está interessado em ter conosco um relacionamento de senhor e escravo, de empregador e empregado, mas sim de pai e filho, de pai e filha. Por isso, ele volta-se para aquele jovem, e imagino jovem ainda, e diz, tudo que é meu é teu. Isso então nos lembra que a palavra de Deus nos ensina, através do apóstolo Paulo, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então viva com Deus um relacionamento de amizade, de solidariedade, de companheirismo. E assim fazendo, ou em assim fazendo, você não vai nutrir no coração mágoa. Sabe, porque Deus não me deu isso. Mágoa porque Deus não fez aquilo para mim. E mágoa ainda maior porque Deus fez para o outro. O Deus abençoou a vida do outro. Entre para a festa. Você faz parte da família de Deus.